Olá! Estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu tenho um super presente para você. Essa aula sobre NCM completamente gratuita. E o que a gente vai trabalhar hoje? Como que o contador pode auxiliar no processo de classificação fiscal de mercadorias. Então, se quer me agradecer por esse presentão, deixa o seu like, deixa um comentário para mim e vamos lá! O meu nome é Gabriela Gesser, sou contadora, especialista na área tributária e vou te ajudar a desmistificar a área fiscal. Então vamos lá. Classificação fiscal de mercadorias. A primeira coisa seria já uma indagação, uma pergunta. Você entende que NCM é uma classificação fiscal? Assim, eu particularmente, eu diria o que é uma classificação fiscal. A gente teria já vários exemplos, né? CFOP, que classifica as operações, os CSTs, seja do ICMS, do IPI, do PIS e COFINS, que eles classificam como que é a tributação desses impostos. Os tipos de mercadorias, ela é uma mercadoria para revenda, é um produto acabado, matéria-prima. Tudo isso são classificações fiscais de mercadorias, de operações. Mas a NCM é uma classificação de mercadorias. Eu não diria que ela é tão fiscal, porque ela é uma classificação que determina as questões fiscais. Quase tudo na área fiscal, né, usa a NCM, né? A NCM interfere nas questões fiscais, mas eu não diria que ela é uma classificação fiscal propriamente dita. Por quê? Ela é muito mais gerencial, porque ela vai na técnica, para que serve aquela mercadoria, qual é as especificações técnicas do produto. Então aí a gente já fica um pouquinho nessa de classificação fiscal. Mas a Receita Federal costuma usar esse termo até nas soluções de consulta quando trata desse tema, então vamos chamar assim esse nosso treinamento. Por que classificar mercadorias, né? A necessidade de classificar mercadorias surgiu com a evolução do comércio mundial. Surgiram dificuldades nas negociações devido a diferenças de idioma, da tributação. Às vezes um país pode chamar o produto de uma coisa, no outro país chamar de uma outra completamente diferente. Então como é que a gente iria saber que estamos falando de um mesmo produto? Por isso que surgiu a necessidade de codificar e classificar as mercadorias, né? Das necessidades. A questão de controle, né? Você saber quanto que está se importando, se exportando determinado tipo de mercadoria. Sem classificar, sem registrar, sem dar nome, né, aos bois, fica difícil conseguir fazer esse tipo de controle estatístico. Aqui eu tenho um pouquinho de histórico, eu prometo que é um slide de histórico, eu não vou falar dessas datas todas. Em 1913 surge o primeiro tipo de nomenclatura estruturada, que era a nomenclatura de Bruxelas. Depois vieram a nomenclatura de Genebra, vieram outras classificações, trazendo para o Brasil. No Brasil, a primeira nomenclatura foi a NBM, Nomenclatura Brasileira de Mercadorias. Ela era baseada na nomenclatura de Bruxelas. Outra data importante é em 1983, quando surgiu, foi feita uma reunião e definiram o Sistema Harmonizado, que é utilizado por vários países, praticamente todos os países utilizam o Sistema Harmonizado. E o Brasil, em 86, ou seja, 3 anos depois, ele adequou a NBM ao Sistema Harmonizado e não mais à nomenclatura de Bruxelas. E em 97, o Brasil aderiu à NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, mas ela também é baseada no Sistema Harmonizado. E como que funciona o Sistema Harmonizado? O Sistema Harmonizado ele tem 6 dígitos e ele é dividido como? Aqui os primeiros 2 é o capítulo, a posição, a subposição de nível 1 e subposição de nível 2. Como é que o sistema harmonizado é composto? Ele é composto pelas regras gerais de interpretação, que eu vou explicar todas elas aqui nesse vídeo para você entender quais são as regras que se usa para classificar corretamente uma mercadoria. As notas explicativas do sistema harmonizado, que a gente chama de NESH, que eu vou explicar para vocês o que contém dentro dela e onde que a gente acha.
O sistema harmonizado, ele é composto por 6 dígitos, mas ele comporta mais 4, se quiser. Então, podem ter países que utilizam um tipo de nomenclatura com 10 dígitos. O Brasil, por usar a NCM é composta por 8 dígitos. Então, são 6 dígitos do sistema harmonizado e foram incluídos mais 2. Então, a NCM é composta por 8 dígitos. Como que o sistema harmonizado ele é dividido? Ele é dividido em 21 seções, 96 capítulos e 1.241 posições. Isso só do sistema harmonizado. A NCM ela possui bem mais itens ainda. Por quê? Porque ela é dividida, ainda tem mais o item e o subitem, que são os 2 dígitos finais. Então, a nomenclatura ela começa desde o mais primário até os mais industrializados. Então, lá no capítulo 1, 2, 3, o capítulo 1 começa nos animais vivos, depois começa os alimentos in natura, a parte de frutas, verduras, toda a parte de produtos primários, produtos em estado mais natural, e depois começa a vir a parte industrial, né? Vem petróleo, os produtos químicos, borrachas, plásticos, e depois começa a vir indústria têxtil, indústria de calçados, indústrias de metais, automobilística, e quanto mais alta, mais industrializado. Eu diria, com exceção, lá no final, o último capítulo são as obras de arte, né? Eu não diria que ela é a mais industrializada de todas, mas acho que meio que não encaixou em lugar nenhum, foi lá pro final. Tanto que ali nos últimos capítulos, no 94, 93, se eu não me engano, 95, são outros produtos. Então ali tem muito produto, sim, bem diverso, coisa de costura, enfim, meio que onde não encaixou em nenhum capítulo, ali em nenhuma sessão anterior, acabou ficando lá para o final. Mas, de regra geral, o sistema harmonizado, ali, a ordem das sessões, ela segue do mais primário ao mais industrializado. Vamos agora entrar na NCM propriamente dita. Então, a NCM, como a gente já viu ali, ó, os dois primeiros dígitos são do sistema harmonizado, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Os 6 primeiros são do sistema harmonizado. Capítulo, posição e subposição. E daí na NCM entrou item e subitem. Isso é a composição da NCM. Agora vamos brincar um pouquinho para a gente começar a entender essa nomenclatura, a hierarquia, só para a gente brincar um pouquinho antes da gente entrar nas regras gerais. Porque se eu entrar nas regras gerais, que são bem complexas, vai ficar um pouco se você não tiver um pouco de noção na estrutura da NCM. Então agora eu vou trabalhar com vocês algumas NCMs bem simples, só para a gente entender um pouquinho da hierarquia delas, para que quando eu entre no assunto das regras gerais de interpretação, não fique um assunto tão perdido assim, para você já conhecer um pouquinho das estruturas. Então vamos lá. Ovelha, reprodutora de raça pura, prenhe. Onde que ela se encaixaria? Aqui, os animais vivos da espécie ovina e caprina estão na posição 4, 0104. A gente chama a posição 0104. Quando a gente fala do capítulo, a gente diz capítulo 1. Posição, a gente não fala só 4, fala posição 0104, que é os animais vivos. O capítulo 1 é dos animais vivos. 0104 são os animais vivos da espécie ovina e caprina. As ovelhas, elas são ovinas. Vamos lá. Reprodutores de raça pura, prenhe. Então, aqui, nos ovinos, ele tem uma abertura. 1. Reprodutores de raça prenhe. Tem prenhes, ou com cria ao pé, e outros. E o 90. Como é que seria essa divisão aqui? A nossa ovelha aqui, ela é reprodutora e ela está prenhe, então ela se encaixa perfeitamente em 0104, 10, 11. Se ela fosse reprodutora de raça pura, mas não estivesse prenhe, ela entraria no outros, 0104, 10, 19.
Se ela fosse só uma ovelha que não fosse reprodutora de raça pura, teria que ser aqui no 10,90, outros. Então tem que cuidar porque tem que seguir aqui uma ordem. É parecido com quem é da área contábil, com até a estrutura de contas contábeis, né? Então tem toda uma hierarquia. E tem que ser sempre com 8 dígitos, né? Se a gente fosse direto aqui, reprodutores de raça pura, não poderia ser o 10.1, é obrigado que seja o 11, o 19 ou o 90 aqui, nesse caso, para as ovelhas, tá? Aqui apareceu nossa ovelhinha. Então, o correto seria 0104 10 11. Vamos lá, mais uma. Égua reprodutora de raça pura e prenhe. Então aqui, ó, dá um pause aí no vídeo para você pensar um pouquinho. Tic-tac, tic-tac, qual que é a resposta? 01012100. Por quê? Égua reprodutora de raça pura e prenhe. Égua é a fêmea do cavalo, né? Então entra em cavalos. Então, aqui, o 0101, a posição 0101 é para os 3, cavalos, asininos e muares. Como o nosso é cavalo, vai ficar aqui no item, na subposição 2. Se fosse asininos, que são os asnos, seria 3000. E se fosse outros aqui, por exemplo, uma mula, como ela não é nem cavalo nem asinino, seria 9000, né? Que seriam os muares. Então vamos lá, é na parte dos cavalos. Ela é uma reprodutora de raça pura, reprodutora de raça pura. Só que ela tá prenhe. Só que acontece, esse prenhe é um adicional na nossa descrição. Mas até aqui o reprodutores de raça pura ela atende. Ela é um cavalo e ela é reprodutora de raça pura. Então ela não precisa ficar em outros, porque é a descrição nossa que tem um pouquinho a mais. Então aqui ela se encaixaria em reprodutores de raça pura. Agora vamos para esse exemplo. Cavalo para polo de raça pura. Então, dá um pause e pensa um pouquinho qual que é a NCM. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Outros. 01012900. Por quê? Vamos lá. Cavalo para polo de raça pura. De novo aqui, né? Cavalo. Então, a subposição é o 2. Reprodutor de raça pura. O nosso cavalo aqui, ele é de raça pura, mas ele não é reprodutor. Eu não posso escolher uma NCM que tenha algum detalhe que o meu produto, nesse caso o meu animal, né, não é. Então ele não é reprodutor. Para quem comercializa cavalo, isso deve ser bem relevante, né? Se o cavalo é do tipo reprodutor, se ele é específico para atividades esportivas, como polo, corrida. Então, ele não é, ele pode ser até de raça pura, mas ele não é um reprodutor, então ele tem que entrar em outros. Agora vamos ver aqui, começar numa questão um pouquinho mais técnica. Perfil laminado maciço em L de niquelita para ser usado em estrutura metálica, mas não preparado, de seção transversal igual a 70 mm por 40 mm. Essa é a descrição do nosso produto. Qual NCM que a gente classificaria? Vamos lá? Pausa o vídeo, pensa, anota aí, vamos ver se você vai acertar. Tic-tac, 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 tic-tac. Vamos lá, vamos ver por quê. Para começar, é aí que começa a questão de que a NCM precisa saber das especificações do produto. Primeiro, perfil laminado maciço em L de niquelita. A primeira coisa, a gente tem que saber o que é niquelita. Então, eu fui procurar no Google, né? A niquelita não é o namorado do níquel. Ela é uma mistura. Quando existe o níquel, ele é ligado com outra coisa, a gente chama que ele é um metal ligado. E a niquelita é uma mistura de níquel com arsênio. Então vamos começar aqui. Primeira opção. Barras e perfis. 7505, barras, perfis e fios de níquel. É a nossa posição.
A subposição 1 é barras e perfis. Daí começa aqui. De níquel não ligado. Níquel não ligado é que ele não tem nenhuma mistura. A gente acabou de ver que a niquelita é uma mistura de níquel com arsênio. Então ele vai ter que, esquece tudo que está dentro do 11. Porque o 11 é de níquel não ligado. Vamos lá. De ligas de níquel. Então é o quê? O níquel com mais alguma coisa. Barras. O nosso é uma barra ou é um perfil? Perfil laminado. Barras seria 12 e 10. E os perfis, ele ainda tem subposição de nível 1 e 2. Aqui é como se fosse só de nível 1, porque ele não abre, ele só fica 10. Já aqui ele tem o 2, que é uma subposição. E aqui tem os ocos e os outros. O nosso perfil laminado é maciço. Se ele é maciço, ele não vai poder ficar aqui no ocus. Então ele é outros. A gente tem que até ter cuidado, porque a gente não gosta de classificar em outros. Ele não é um outros qualquer. Ele é um outros bem específico, porque ele é um outros dentro de perfis de ligas de níquel dentro da posição barras e perfis. Então ele tem toda uma hierarquia, só que como ele está dentro de perfis e só tem a opção, se tivesse ocos, maciços e outros, seria o maciço. Mas como só tem ocos e outros, ele vai entrar no outros, por quê? Porque ele não se encaixa no outros, porque ele não é oco, ele é maciço. Por isso que é a NCM 7505-1229. Então, como que a gente se prepara para poder classificar uma mercadoria? Primeiro passo é conhecer a mercadoria. Coisas muito importantes. Qual que é o nome? Às vezes o nome científico, o nome comercial, para que ela serve, do que ela é feita, para que ela pode ser utilizada. Então, isso é o básico do básico para a gente começar a classificar uma mercadoria. Se não souber essas questões, deve-se recorrer a um especialista com conhecimento técnico sobre aquele produto. Exemplos. Produtos químicos e medicamentos devem ser analisados por químicos e farmacêuticos. Jamais um contador, alguém da área fiscal, vai conseguir classificar sozinho um produto químico ou um medicamento se ele não tiver aquele conhecimento técnico, a não ser que ele seja contador e formado em química, contador e formado em farmácia, alguma coisa assim. Mas um contador só, dificilmente ele vai ter o conhecimento técnico das questões, químicas e farmacêuticas para classificar um medicamento. Máquinas e equipamentos devem ser classificados por engenheiros de produção, engenheiros mecânicos, porque eles vão saber sobre a composição, sobre a técnica ali daquele produto. Produtos alimentícios por engenheiros de alimentos. E assim por diante, cada um dentro da sua técnica que conheça o tipo de produto que está sendo classificado. Como se preparar para classificar? O que mais que a gente tem que saber? É primordial conhecer a nomenclatura e os recursos disponíveis. O que a gente pode usar como recurso para classificar, além do conhecimento técnico que eu entendo que é primordial? A TEC, que é a tarifa externa comum, que é a tabela onde a gente encontra as alíquotas de II. A TIP, que ela é bem mais conhecida pelo pessoal da área fiscal, pelos contadores, que é a tabela da incidência do IPI. E as NESs, que são as notas explicativas do sistema harmonizado. Nós vamos falar de todos aqui um pouquinho, tá? Consultar as regras gerais de interpretação do sistema harmonizado e consultar as regras gerais complementares da nomenclatura. Eu vou falar um pouquinho aqui de todas essas ferramentas, ensinar um pouquinho sobre elas, mas isso requer muito estudo para quem quer se tornar um especialista em classificação fiscal. Só para a gente se situar um pouquinho. Aqui, depois eu vou falar sobre a TEC e a TIP. São dois lugares para você achar as NCMs e as descrições. Se você colocar aqui, até eu coloquei uns printzinhos, da TEC e da TIP. É só colocar assim no Google, que já vai vir no primeiro resultado. TEC, NCM e TIP. Você já encontra eles, são os primeiros resultados do Google.
Então vamos agora para as regras gerais de interpretação do sistema harmonizado propriamente ditas. Gabriela, e da onde que tu tirou essas regras gerais que eu nunca vi? Calma, vamos lá. Deixa só eu sair aqui da minha tela. Vamos botar aqui na TIP. Quase todo contador, pessoal que trabalha na área fiscal, conhece a TIP, né? Então, o que acontece? A TIP que você abre ela, o ideal, busca sempre ela atualizada, não vai salvar ela no teu computador e usar eternamente aquele arquivo em PDF lá baixado, porque as atualizações não vão ser colocadas, né? Por exemplo, aqui, ó, essa minha versão eu baixei hoje, a gente está no começo de novembro, dia 7 de novembro eu tô gravando, e aqui a última atualização foi dia 1º/10, então ela é atualizada com frequência, então sempre busque a TIP atualizada da internet, assim como eu mostrei lá no slide, só bota TIP no Google que você já acha, já vem o primeiro arquivo. Lá na página 9, tem as regras gerais para a interpretação do sistema harmonizado. Tudo que eu vou falar agora estão aqui nessas regras, tá? Só que eu vou tentar, se você ler elas, olha, elas são bem difíceis de compreensão. Então eu vou usar todos os exemplos que eu vi nos cursos que eu fiz para tentar clarear um pouquinho a ideia para você dos exemplos de como que a gente interpreta. Vamos voltar lá para os slides. Vamos lá. Regra geral de interpretação 1. Os títulos das seções, capítulos e subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das notas de seção e de capítulo, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e notas. Então, vamos traduzir isso aqui. Qual que é a primeira regra? Que os títulos das seções e dos capítulos, eles têm um valor indicativo, mas não dá para levar ao pé da letra à risca de que o seu produto vai estar lá ou não. É meio que uma indicação, mas o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Lá no capítulo 30, produtos farmacêuticos, tem um exemplo. Vamos lá. 30.02. Sangue humano, sangue animal, preparo para usos terapêuticos, lá. Me respondam. Alguém já comprou sangue na farmácia? Não, né? Então, se a gente for pensar assim, num produto farmacêutico, jamais você iria pensar em sangue humano. Então, tem que cuidar com as nomenclaturas dos capítulos, das seções, com o produto que você quer. Tem um caráter. Então, vamos ver aqui um pouquinho de confusão. Então, olha lá. Vamos dizer que eu queria classificar a tuberculina, que é uma cultura de micro-organismos. Daí pensa, se é uma cultura de micro-organismos, digamos que esses micro-organismos estão vivos. Então, eu poderia tentar classificar lá em animais vivos. E daí o que acontece? Por isso que é importante ler as notas de seção e notas de capítulo. O presente capítulo compreende todos os animais vivos, exceto culturas de micro-organismos. Então, assim, alguém já teve essa dúvida para ter essa nota, essa explicação de que o quê? As culturas de micro-organismos entrar dentro de animais vivos. E não. Esses outros, as culturas de micro-organismos, devem ser classificadas lá na posição 30.02. E é onde tem, dentro do 30.02, 90.30 as tuberculinas, que é o que eu queria classificar. Para quem não conhece aqui, tuberculina na verdade é uma cultura de micro-organismos para testar a tuberculose. Regra geral de interpretação 2. Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo que incompleto ou inacabado, desde que apresente no estado em que se encontra já as características essenciais do produto acabado. Então, o que seria isso aí? Vamos resumir. Artigos incompletos e inacabados podem ser classificados como os completos, e os artigos desmontados ou por montar, que não necessitem de uma mão de obra industrial, pode se classificar também como o produto acabado. Como é o exemplo, por exemplo, de uma bicicleta sem as rodas, que ela já pode ser classificada como bicicleta. Por quê? Porque quando você vê uma bicicleta sem as rodas, ela já tem as características do produto acabado.
Então vamos lá. Dentro do capítulo e da posição do 87, a gente aqui no 8712, a posição, a gente tem as bicicletas e outros ciclos. Então as bicicletas prontas seria 87120010. Só que uma bicicleta sem as rodas também seria classificado como 87120010. Por quê? Porque ela já tem, você olhando para ele já tem as características do produto acabado. Então é muito comum até pela internet se vender hoje em dia a bicicleta pela internet, ela já vem semi-montada. Normalmente você tem que colocar ali o selim, as rodas, né, fazer os ajustes, às vezes sem uma mão de obra especializada, né, quem é um pouquinho mais metido consegue montar até aí uma bike em casa. Então, uma bicicleta, por mais que ela venha ali um pouquinho desmontada, por exemplo, que você compra pela internet, ela vai ter NCM de bicicleta. Aqui, ó, a gente no 8414 vem partes e acessórios dos veículos da exposição 8711 a 8713. O 8712, que é da bicicleta, está aqui no meio. Então, se eu comprar, eu vou comprar só um selim, que é o banco da bicicleta. Daí, ele vai vir com a NCM específica de selim. Eu vou comprar só o aro, eu vou comprar só o freio, eu vou comprar o câmbio. É uma peça de reposição. Ele vai vir com uma NCM específica. O que eu estou falando é o quê? Um objeto semi-montado ou faltando, né, que esteja por acabar, mas que ele já tenha as características do produto final, ele deve ser classificado já como produto final. Quais que são as exceções às regras, que tem que cuidar sempre com a exceção? Se na nomenclatura já houver montado e não montado. Por exemplo, existe uma NCM aqui, peles com pelos inteiras, com cabeça, cauda, patas, não montadas, e a outra NCM montadas. Então aqui existe já essa separação, então tem que cuidar com a exceção que a própria nomenclatura nos traz. Se existisse, existe a regra geral de que um produto semi-montado já pode ser classificado como um produto acabado. Mas lá existe tipo cama montada, cama desmontada. Daí não vai seguir essa regra, porque a própria nomenclatura já trouxe essa especificação, essa exceção, tá? Então fica ligadinho. Gente, eu esqueci de avisar. São 6 regras gerais de interpretação, mas acaba que tem 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, aqui acaba virando quase aí umas 8, 10 regras, tá? Então, vamos lá. Regra 2B. Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa matéria, quer em estado puro, ou quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras constituídas inteiras ou parcialmente dessa matéria. A classificação desses produtos misturados ou dos artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na regra 3. O que seria isso? Vamos tentar traduzir. Uma mercadoria, um produto, ele pode ter mais de um componente. Então, a gente vai ter que determinar a NCM, às vezes, pelo componente mais importante. Ou seja, o que seria essa regra 2B? Equipar as mercadorias misturadas às puras para o fim da classificação. A matéria-prima principal deve estar mencionada no texto da posição. Deve-se identificar a matéria predominante ou essencial. Então, se tem que cuidar que nem sempre é a de maior volume. Às vezes, é a mais essencial, não necessariamente pela quantidade de matéria. Eu tenho um produto aqui que tem 70% de uma matéria e 30% da outra. Não necessariamente a NCM vai pela composição maior, e sim pela que tem mais importância. A gente já vai ver um exemplo assim. Se não for possível identificar o produto predominante ou houver 2 ou mais posições possíveis, deve-se usar as regras subsequentes que a gente vai ver aí na 2C e na 3, tá? Vamos lá, vamos tentar ver aqui um exemplo. Anel de vedação de tubulações, 85% plástico e 15% de borracha.
O plástico é a matéria-prima predominante, então o anel vai ser classificado na posição 39 e 26. 39 é o capítulo dos plásticos, se eu não me engano 40 é das borrachas. Então, ele tem 85% de plástico, então é a matéria-prima predominante desse anel de vedação. Então, ele deve ser classificado, né, lá nas posições 3901 a 3914. Depende aí das variações aí desse anel de vedação. Outro exemplo da regra 2B, o cotonete, né? Cotonete é o nome comercial, na verdade, né? A haste flexível de algodão. Ela tem algodão nas extremidades. Se a gente fosse falar qual que é a maior composição ali, tem mais plástico ou tem mais algodão no cotonete? Eu diria que tem mais plástico. Então, mas o que dá se eu tivesse só um palitinho, eu iria conseguir usar ele para as funções que existe o cotonete, que é para limpar o ouvido, para limpar a maquiagem. Ele não iria adiantar se fosse só a hastezinha de plástico, né? O que dá a característica essencial dele é a parte do algodão. Então, ele deve ser classificado na posição 5601-2190, que é pastas de matérias têxteis e artigo destas pastas. Fibras têxteis de comprimento não superior a 5 milímetros, nós e bolotas de matérias têxteis. Então, essa é a NCM para o cotonete. Até porque você já imaginou, não sei se você já viu no mercado, que hoje em dia tem cotonete com a hastezinha de madeira, com a hastezinha de papelão. Então, imagina que ia ter que ter a NCM para o cotonete de plástico, para o cotonete de papelão, para o cotonete de papelão. Então, o importante dele mesmo é as extremidades de algodão. Regra 3. Quando a mercadoria apresentar aparentemente a possibilidade de classificar em duas ou mais posições por aplicação da regra 2B, eu ainda estou indecisa ali em qual que deveria se classificar, deve ser efetuada da forma seguinte. A posição mais específica prevalece sobre a mais genérica. Quando duas ou mais posições se referem cada uma delas a apenas uma parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto. Vamos tentar traduzir aqui essa técnica toda. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui eu tenho uma NCM, um produto, que ele poderia se encaixar em duas NCMs, só que eu tenho que escolher sempre a mais específica. Aqui a gente tem, por exemplo, um aparelho de barbear. Eu tenho duas posições aqui, ó, 8467, ferramentas com motor elétrico incorporado de uso manual. Eu poderia dizer que um barbeador se encaixa nessa descrição, mas 8510, aparelhos ou máquinas de barbear e as máquinas de tosquear, com motor elétrico incorporado. Essa segunda NCM, ela não é muito mais específica, porque ela chega a falar que máquinas de barbear, então essa tem que ser a NCM escolhida. Muito cuidado em olhar aqui a tributação de uma NCM e de outra e achar que a gente pode classificar em qualquer uma das duas. Vou pegar a que tem a tributação mais barata. Então, muito cuidado aí com esse tipo de situação. Então, a nossa NCM correta seria 85, a posição 8510. Outro exemplo da regra 3A. Retrovisor de carro. Eu conseguiria classificar aqui em três partes, em três NCMs, aqui, três posições. Nós temos espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluindo os espelhos retrovisores, partes e peças de veículos e outros, mesmo em outra ali, posição, partes e peças de veículos. A NCM o quê? A mais específica, por quê? Porque aqui no 70.09 ele fala incluindo os espelhos retrovisores. Então aqui, por mais que lá na parte de veículos, que é lá no capítulo 87, lá dentro da parte de vidros, eu tenho uma NCM específica que trata do espelho retrovisor. Então é lá que eu devo classificar. Regra 3B. Os produtos misturados e obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionamentos para venda
cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da regra 3A, que é achar a mais específica, classifica-se pela matéria ou o artigo que lhes confira a característica essencial, quando a gente conseguir fazer essa classificação. Então vamos aqui dar um exemplo. A gente tem o famoso kit. Na área fiscal, kit dá até um arrepio, né? Quando alguém fala que quer montar um kit. Porque a gente já pensa, como é que vai ser a NCM do kit? Se eu consigo identificar que existe um produto mais importante, até tudo bem. Mas, às vezes, é bem difícil. Como, por exemplo, um exemplo clássico de uma coisa que não dá para chamar de kit é a cesta básica que é vendida no supermercado. Normalmente, quando você passa a cesta básica no caixa, ele explode ali no seu cupom fiscal em todos os produtos que estão dentro da cesta básica. Como é que você vai dizer que o arroz e o feijão e o macarrão e o café, o que é mais importante um do outro, né? Então, não tem como dizer que é um kit a inventar a NCM da cesta básica. Eu, pelo menos, nunca vi. Então, agora tem produtos que você monta um certo kit, mas existe ali o produto principal. Então, o que seria ali, ó? Vamos supor que eu tenho uma preparação de um prato de espaguete, um pacote de espaguete, um saquinho de queijo ralado e um saquinho de molho de tomate apresentados em uma bandeja de isopor. Qual é a NCM que a gente poderia dar para esse produto aqui? Vamos lá, vamos pensar. Massas alimentícias. Por quê? Porque o espaguete ali, o macarrão, ele é o produto mais importante. Ele, com ou sem o molho, ele não deixa de ser espaguete. Quando eu misturar todos, eu vou ter um espaguete com molho. Então, eu diria ali, né, que a gente consegue identificar que o espaguete, ele é o produto mais importante desse kit. Então, ele seria classificado como massas alimentícias. Regra 3C. Ela tem um caráter residual, é tipo, quando não conseguiu encaixar na 2A, 2B, a 3A, 3B, vamos para 3C. Classifica-se o item na posição em último lugar na ordem numérica, dentre as possíveis. Digamos que, eu tinha essas opções e eu não consegui classificar. Eu vou pegar a de maior número. Vamos pegar um exemplo aqui. Kit de arruelas composto por arruela de plástico, arruela de pressão, arruela de cobre e uma arruela de alumínio. Então, como é que eu vou dizer qual que é mais importante dentro desse kit, né? Muitas vezes, principalmente lojas de material de construção, às vezes tem uns kitzinhos numa área assim para você pegar e já levar para casa, o parafuso junto com a porca, o parafuso e a arruela, o parafuso e a bucha. Enfim, já vários kitzinhos prontos e você tem que classificar. Nesses casos, às vezes, tipo assim, um parafuso e a bucha de plástico. Eu diria que o parafuso é mais importante, né? Que às vezes tem lugares que você precisa só do parafuso, a bucha nem usa. A bucha é mais meio que um complemento ali para dar aquela pressão dentro da parede e tal, né? Tô viajando aqui até a entendida de parafusos, mas enfim. Agora que eu tenho o kit com arruelas, elas têm composições diferentes, de materiais diferentes. Então, que NCM que a gente daria para esse kit de arruelas? É um saquinho pronto para vender, tem o seu código de barra específico, kit de arruelas. Que NCM que a gente daria? A arruela de alumínio. Por quê? Porque quando você não conseguir encaixar na regra 3A, na 3B, você não consegue dizer qual que é o mais importante, você não consegue pegar a NCM mais específica, você vai para a NCM de maior numeração, a última posição, né, dela. Então, nesse caso aqui, né, classifica-se na 7616. Regra 4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das regras acima enunciadas, né, as anteriores, elas se classificam na posição de artigos semelhantes. Esse é um caso residual. Então, tipo, é quando você não achou de forma alguma existe uma NCM específica para o produto que você quer classificar. Você só vai usar ela se todas as regras anteriores não forem suficientes para classificar. É um caráter residual e você usa a analogia para determinar a posição correta. Vamos lá.
Olha um exemplo da regra 4. Moto aquática, né? O famoso jet ski. Observar que no capítulo 89, que é onde fala das embarcações, não há referência para a moto aquática. Classifica-se na posição 8903 os iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte. Então, assim, dá para dizer, dentro de 89, daí na posição 8903 tem iates e outros barcos e embarcações para recreio e para esporte. Eles abriram ali na posição e subposição barcos infláveis, outros barcos a vela, barcos a motor e outros. Como o nosso barco aqui, ele não se encaixa em nada, nenhum específico, o jet ski aqui no caso, a moto aquática, ela é classificada 8903-9900. Por quê? Porque em nenhum outro lugar da nomenclatura existe NCM específica de moto aquática. E aqui ele é considerado meio que um barco, né? Uma embarcação de recreio. Como aqui, essas aqui foram bem específicas, barcos infláveis, barcos a vela, barcos a motor, acabou sobrando o outros, 8903-9900. Regra 5A. Os estojos para aparelhos fotográficos, para instrumentos musicais, para armas, para instrumentos de desenho, para joias ou receptáculos semelhantes, fabricados especificamente para aquele artigo. E ele tem que ser de utilização, suscetíveis de utilização. Se fosse uma caixinha de papelão, ela não é considerada de suscetíveis utilizações. Tem que ser um uso prolongado. Então, que exemplo que a gente poderia dar para essa regra 5A? Um estojo específico para uma coisa. Se você vê um estojo para joias, fica lá junto com as joias. Estojo para revólver, junto com os revólver. Estojo de instrumento musical, junto com o instrumento musical, lá nas posições de instrumento musical. Se você vê essa caixa, ela serve só para condicionar aqui, não sei se é de violão, de violino. É bem específico. O que mais que você vai levar aqui? A não ser que seja, sei lá, um político levando dinheiro, né? Em vez de levar na cueca, levar na caixa do instrumento musical, alguma coisa assim. Mas a mesma coisa, essa caixa aqui, ela tem ali o formato, ela é específica para guardar o revólver. Então, são caixas de utilização prolongada, não é uma caixa de papelão que você vai jogar fora, e que serve especificamente para aquele produto. Então, ele se classifica na mesma NCM do produto que ele guarda, ok? Regra 5B. Sem prejuízo à regra anterior, as embalagens contendo mercadorias classificam-se como essas últimas, quando sejam do tipo normalmente utilizada para o seu acondicionamento. Todavia, essa disposição não é obrigatória quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização repetida. O que isso quer dizer? As embalagens retornáveis. Um bujão de gás serve só para condicionar o gás. Mas lembra da regra A? Eu diria que o que? A embalagem que serve só para condicionar aquilo, ele recebe a mesma NCM daquilo que ele guarda. Só que as embalagens de utilização repetida, que são as embalagens retornáveis, como de refrigerante, seja de plástico ou de vidro, as que retornam, né? Não a PET, né, que é descartável, mas como é o exemplo do bujão de gás, ele vai para a regra 5B. Daí eles têm NCMs específicas, NCM específica de botijão, NCM de vasilhame, ali específica daqueles materiais do que é feito a embalagem. Regra 6, e a última. A classificação de mercadoria nas subposições de uma mesma posição é determinada para efeitos legais pelos textos dessas subposições e das notas de subposição respectiva. Assim como mutatis mutandis. Gente, isso é grego, é latim, sei lá. Se nem o contexto fui procurar no Google, é mudando o que deve ser mudado. Uma coisa assim, bem profunda, mas continuei não conseguindo entender. Pelas regras precedentes, entendendo que apenas aqui é que vem a jogada.
Para os fins da presente regra, as notas de seção e de capítulo são também aplicáveis, salvo disposição em contrário. A gente só pode analisar textos de subposições e notas de posições respectivas. Eu tenho que cuidar com a hierarquia. Olha aqui um exemplo. Voltímetro para utilização em veículos. Digamos que eu quisesse classificar um voltímetro. Voltímetro, digitais, outros. E aí você passa aqui o olho por cima e vê. É para utilização em veículos. Aqui, ó, do tipo utilizado em automóveis. 90, 30, 33, 21. Só que você tem que olhar que aqui, ó, 33, 21, ele já é do amperímetros. Ele não é mais dos voltímetros. Então, aqui, ó, voltímetros é só a subposição 1, que abriu em 11 e 19. Ou ele é digital ou outros. Se for analógico, por exemplo, seria outros. Então, mesmo que seja para utilizar em veículos, eu classificaria aqui, no máximo, em 90, 30, 33, 11. A não ser que eu falasse que ele tem dispositivo registrador. Porque o que acontece? Aqui na subposição 33 é outros sem dispositivo registrador. Esses todos aqui são sem dispositivo. Agora aqui, ó, o 30 na subposição 39, outros com dispositivo registrador. Então, se o meu, por mais que aqui não esteja escrito específico voltímetro, se o meu voltímetro fosse com registrador, ele ficaria aqui no 39,90. Por quê? Porque ele é um aparelho. Aqui a gente está dentro desses produtos tipo voltímetro, amperímetro, multímetro, né? E eu cheguei aqui nessa parte, então tem que cuidar. Se eu só falar voltímetro para utilização em veículos, eu classificaria em digitais aqui, ó. Aqui não é nem digitais, né? Qualquer um dos dois, porque eu não tenho especificação aqui, né? Em um dos dois. É por isso que a gente fala em conhecer tecnicamente, porque eu tenho que perguntar para o engenheiro. Ele é digital ou ele é analógico? Ele tem dispositivo registrador ou não tem dispositivo registrador? Mas o que eu estou querendo falar da regra 6 é que você tem que comparar sempre dentro das hierarquias. Cuidar para eu não misturar aqui, só porque é usado em veículos automóveis, eu querer classificar no 3321, sendo que isso aqui é um amperímetro, eu quero classificar um voltímetro. Então tem que cuidar para sempre dentro da hierarquia procurar a classificação. Então, agora que a gente já conheceu as regras gerais de interpretação do sistema harmonizado, eu vou passar mais algumas ferramentas que podem ajudar na classificação fiscal. Ex-tarifários. O que são os ex-tarifários? Eles são, tem gente que chama de EX tarifário, eu falo ex-tarifário, tá? Eles servem normalmente para reduzir o imposto de importação. O que ele é? Ele pega a NCM que existe, essa NCM aqui naquela linha ali dos produtos que eu estava falando, multímetro, voltímetro, amperímetro. E o que acontece? A NCM, normalmente, a principal, ela tem uma carga tributária de 14% de II. Só que o quê? Empresas procuram especificações bem técnicas, normalmente quando não existe produção nacional ou existe algum tipo de incentivo que se queira dar para aqueles tipos de produto, onde o governo cria os ECs para diminuir o imposto de importação. Então, daí o EX ele é como se fosse esse EX de exclusivamente. Ele precisa ser, por exemplo, aqui, ó, EX001. Um multímetro sem dispositivo registrador utilizado para medida de tensão de bateria de veículos automotivos. Ele tem que ser específico para medir bateria de veículo automotivo. Se ele tiver essa especificação, ele acaba que ele entra no X001 e o II dele passa a ser 2%. A mesma coisa aqui, ó, sendo feito de plástico, tipo, não sei o que, e com cobre. Aqui, eu penso nesse outro, que ele reduz a 0 a alíquota de II. Ele traz
uma especificação bem técnica sobre ali a tensão máxima, mínima, um monte de... Então ele tem que ser exclusivamente aquilo ali que está colocado para poder entrar naquela alíquota de II. Então, muitas NCMs possuem ex-tarifários para o imposto de importação. Então, normalmente, esses ex-tarifários diminuem a alíquota do imposto de importação. Para você achar os ex, ele vem numa tabelinha do Excel com todos os ex que existem. É só você botar assim, ó, EX, TEC, II no Google, que ele já vem aqui listas em vigor e você já acha a TEC, os ex tarifários, tá? Você baixa sua planilha de Excel e daí aqui, ó, existe uma lista aqui da e-mail que vai falar a lista do Covid-19. Então, assim, ó, não só por tipos de produto, existe aqui uma lista chamada de BK, que é bens de consumo, BI, que é bens de informática, e existe uma lista da Covid-19, né, que a gente está passando por essa pandemia, onde aqui foi colocado por um determinado período, às vezes tem data de início, data de fim, algumas não têm a data de fim. As específicas do Covid normalmente têm data de início e de fim, outras estão sem data de fim. Então, até quando que ela está vigente, né? Ex-tarifários da TIP, esse já é mais comum para os contadores. Eles podem tanto aumentar. O outro ex era de exclusivamente. Esse ex da TIP eu diria que é de exceção. Então, o que acontece? Os ex-tarifários da TIP, eles servem tanto alguns para diminuir como para aumentar o IPI. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Desinfetantes, na posição 3808, subposição 94. E daí ele abriu aqui, né? E existe que contém um brometano ou bromoclorometano, 5% de IPI. Só que, se for um desinfetante com propriedades odoríferas de ambientes apresentadas em embalagem tipo aerosol, já aumenta para 30% o IPI. Então é tipo assim, um desinfetante aquele normal de limpar a casa, 5% de IPI. Já se for em formato de aerosol, o famoso bom ar, ele já é 30%. Provavelmente até pela essencialidade, né? Um desinfetante de limpeza, né? Ele é bem mais essencial, até porque a TIP, as alíquotas de IPI normalmente vão mais pela essencialidade. Quanto mais essencial, mais baixa, quanto mais supérfluo, mais alto. Então, por isso que os desinfetantes do tipo aerosol, eles são 30% de IPI. Já aqui, ó, artigos de laboratório ou de farmácia dessa NCM, 10% de IPI. Mas se eles forem exclusivamente de laboratório para laboratórios de análises clínicas, 0 de IPI. Então, existem ex-tarifários da TIP, tanto para aumentar como para diminuir. Então, você tem que ficar atento a isso quando está olhando a TIP. Importância das notas de seção e notas de capítulo. Quando você acha, eu acho que a NCM do meu produto é essa aqui, achei. Vai lá e lê as notas de capítulo e as notas de seção, para ver se ele não tem alguma objeção ou se tem alguma explicação a mais para você ter certeza de que a sua classificação é aquela. Por exemplo, classifiquei alguma coisa lá no capítulo 72 de ferro fundido bruto. Para ser considerado ferro fundido bruto, tem que ter, não pode ter em peso mais do que 2% de carbono e podendo conter ainda em peso um ou mais elementos, tipo 10% de cromo, 6% de manganês, enfim. Então aqui tem especificações técnicas do que eles consideram ferro fundido bruto. Então depois que você classifica o produto, leia atentamente. Sobe lá e leiam as notas de capítulo e as notas de seção para ver se não existe algum tipo de não compreendidos os produtos tais e tais. E era bem aquele que você queria, então você achava que estava classificando certo e bem ali tinha uma vedação. Agora aqui, ó, uma coisa que é bem importante, principalmente na classificação de partes e peças.
Quando eu aprendi isso aqui num curso, foi bem importante, sim, para a classificação de partes e peças. Por quê? Vamos lá. Na seção de material de transporte, existe lá um textinho. A presente seção não compreende os artigos das posições tal e tal, não se consideram partes ou acessórios dos materiais de transportes. Digamos que isso aqui é uma parte ou é uma peça, é um acessório de um produto de material de transporte. Então eu vou classificar lá junto com o material de transporte. Cuidado! As partes de uso geral, na acepção da nota 2 da seção 15 dos metais comuns e os artigos semelhantes de plásticos, lá no capítulo 39. Então você tem que cuidar para ver o que lá no capítulo 39 são esses artigos semelhantes de plásticos e lá na seção 15 dos metais comuns, o que tem ali naquela nota. Por quê? Olha só o que diz essa nota. Nota 2 da seção 15. O que é considerado partes de uso geral? Os artigos das posições 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318. As molas e folhas de mola, os artigos das posições 831, 832, 838, 8310, enfim. Tudo isso, então, quem classifica partes e peças, acessórios, tem que printar isso aqui para gravar esses LCMs, assim como os artigos semelhantes de plásticos do capítulo 39. Por quê? Porque por mais que eles pareçam que seja uma peça daquele capítulo que você está classificando, por exemplo, como eu falei, isso aqui é um acessório de material de transporte. Não classifica lá junto com os materiais de transportes. Por quê? Tem que cuidar se ele não é uma parte de uso geral. Por exemplo, parafusos, pinos. Aqui ele cita 7318. O que é 7318? Parafusos, pinos, porcas, ganchos, arruelas de ferro fundido, ferro ou aço. Então, assim, um parafuso, por exemplo, é uma peça que é usada em muitos produtos diferentes. Então, você tem que cuidar com o quê? Por mais que o parafuso seja de um material de transporte, como ele é considerado uma parte de uso geral, ele usa a NCM específica dele lá na posição 7318. Um exemplo aqui. Então, digamos que eu tenho um parafuso de um ar-condicionado, que eu tenho aqui na minha salinha. Então, dentro de máquinas e aparelhos de ar-condicionado, na posição 8415, existe a parte de 90 partes. E daí aqui tem várias partes, né? Unidades evaporadoras, unidades condensadoras. Olha aqui os X aparecendo. E outras partes de máquinas e aparelhos de ar-condicionado. Então eu poderia dizer que o parafuso é uma outra parte, uma peça de ar-condicionado. Só que não, por quê? Por que ele não vai ficar lá no capítulo 84? Por quê? Porque ele é uma parte de uso geral. Partes de uso geral classifica com a NCM específica, então ele vai lá para a NCM de parafuso. Então muito cuidado ao classificar partes e peças. Leia sempre as notas de seção. Por exemplo, eu estou classificando uma peça de ar-condicionado. O ar-condicionado está no capítulo 84. Eu vou lá ler as notas do capítulo 84 e ler as notas da seção onde está incluída esse capítulo, para ver se ali diz, tipo, cuidado com as partes de uso geral. Daí você vai classificar com a NCM específica da parte de uso geral, como é o exemplo desse parafuso. NESH. O que é NESH? Notas explicativas do sistema harmonizado. Se você botar NESH no Google do jeito que está aqui, NESH, o primeiro link já é as notas explicativas do sistema harmonizado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é. A NESH, ela é um detalhamento muito maior do que a gente encontra lá nas descrições da TEC e da TIP. Deixa eu abrir aqui para vocês a NESH. A NESH tem 2.471 páginas. Ela é muito extensa. E o que acontece? Digamos que eu estou lá classificando um produto da posição 9007, uma câmera fotográfica, alguma coisa assim. Então você vem aqui, é importante que você procure pela ANCM
só com 4 dígitos e bote o ponto no meio aqui, entre o capítulo e a posição. Na TIP e na TEC, esses 4 primeiros são juntos, mas aqui na NEST procura com ponto no meio. Não bota a NCM inteira, porque às vezes ele não tem uma explicação, uma nota explicativa específica daquela sua NCM, mas tem da posição. Então aqui, ó, vem a presente posição compreende as câmeras que permitem gravar simultaneamente, os projetores cinematográficos, e aqui vem várias especificações técnicas. Então aqui vem mais coisa, 9007, partes e acessórios, vem explicações, excluem-se dessa posição. Eu acho que eu estou querendo classificar uma câmera de televisão. Não, ela fica lá na 8525, então aqui tem o que se exclui dessa, então é importante. Eu acho que o produto que eu vou classificar é essa NCM. Leia as notas de capítulo, leia as notas de seção e leia as notas explicativas do sistema harmonizado, tá? Aqui você vai ver se não se exclui aquilo que você queria classificar, você vê as questões mais técnicas, ok? Então, vamos voltar lá para o slide. Aqui. Então, assim, a gente deve ler também as NESTs. Não deixe de usar todas as ferramentas possíveis para classificar da melhor forma possível. Como eu já falei no início, baixe sempre a TIP, busque fontes atualizadas. Sempre vai na internet e pega a TIP. Vai na internet e pega a TEC atualizada. Existem ferramentas particulares que são utilizadas e facilita muito a vida de quem quer buscar NCM, né? Você bota por palavra-chave, ele traz várias opções. Você vai pelo capítulo, você procura de várias formas e ele normalmente traz de forma integrada, né? Eu conheço, tem a TecWin, que é da Aduaneiras, que normalmente empresas de importação, despachante aduaneiros utilizam muito. É uma das ferramentas mais usadas aí no meio aduaneiro, que é a TecWin. E daí quando você acha uma NCM, não, eu já sei NCM e quero ver as tributações. Já vem o II, o IPI, se tem ex-tarifário para o IPI, para o II, as NESTs. Então daí traz um pacotão completo, né? O site do Econet, que muitos contadores usam, também tem a parte de Comex, que você pode fazer consulta de NCMs e traz todas essas informações. Então, tem ferramentas mais fáceis de você achar, mas de forma individual, essas são todas as ferramentas que você pode utilizar para achar uma NCM, né? E quando você acha aquela NCM, leia as notas de capítulo, leia as notas de sessões, leia as NESTs. Então, como que nós contadores, nós do setor fiscal, podemos auxiliar as empresas? Estudando, já falei várias vezes e vou repetir aqui para a gente finalizar. Estudando as notas de capítulo, as notas de sessões, ler as NESTs das posições que você acha que é possível classificar, para ver ali o que tem de observação, para ver se ali traz alguma coisa bem específica. É essa aqui mesmo a especificação do meu produto. Ver em qual regra geral de interpretação ela se encaixa. Você classificou ela nesse NCM por quê? Porque ela se encaixou na regra lá na 3A, na 3B, na 4. Então, conhecer as regras gerais de interpretação é bastante importante. E fazer reuniões com a área de desenvolvimento de produto, com o engenheiro. Então, um contador sozinho, dificilmente, a não ser que seja um produto muito simples, ele não consegue classificar sozinho, né? Então, ele é o parceiro. Ele pode ser uma pessoa que vai estudar mais a fundo essas técnicas que eu estou passando aqui nesse curso para vocês, nessa aula, e ajudar com esse conhecimento aqui, ler, se aprofundar. Você escuta o que o engenheiro fala, ele fala possíveis NCMs e você, não, mas aqui tem que cuidar, porque tem uma hierarquia. Você queria classificar um voltímetro, mas essa NCM que você escolheu é para um perímetro, né? Ali aquela estrutura, aquela hierarquia que tem a NCM. Assim como essas legislações que eu passei para você, essas bases, né?
a TEC, a TIP, as NESTs, as notas, tudo isso você vai estudar para poder auxiliar a empresa na classificação fiscal de mercadorias. Na minha humilde opinião, né, quem sou eu na fila do pão, contador não classifica. Ele pode, com essas informações que eu passei aqui para vocês, se aprofundar ainda mais e auxiliar. Ele consegue auxiliar de uma forma efetiva e mais segura no processo de classificação de mercadorias. O profissional, só para vocês conhecerem, o profissional especialista em classificação de mercadorias é o merceologista. Quem estuda classificações, né? Todo esse conjunto de regras é o merceologista. Então, depois que eu acabei de gravar, eu lembrei de uma coisa super importante. Sobre classificação fiscal, quem dá a palavra final é a Receita Federal. E como que você vai poder fazer isso? A Instrução Normativa 1464 de 2014 é que disciplina o que você precisa de informação, como proceder para fazer uma consulta junto à Receita Federal sobre classificação fiscal. Então, você consulta ela e vê a quantidade de informações que eles pedem, para vocês verem como classificação fiscal é uma coisa complexa. Até para se fazer a solução de consulta para a Receita Federal, você já tem que ter muito conhecimento sobre a mercadoria, sobre a utilização dela, tudo, nome científico, nome comercial, todas essas coisas para poder você fazer a solução de consulta para eles te darem um parecer sobre determinada NCM. Você vai ajudar a empresa colocando as regras. Tudo isso que eu passei no vídeo, claro, você tem que se aprofundar, você tem que ler as regras gerais de interpretação, você tem que ler as notas complementares da TIP, as NESTs, tudo isso que eu passei aqui são materiais que você tem que estudar para poder estar auxiliando a empresa no processo de classificação fiscal. Mas nunca você, contador, assuma essa responsabilidade sozinho. Você precisa de quem conhece tecnicamente a mercadoria junto com você, para vocês juntos definirem uma NCM. E se ainda tiver dúvida, faça uma consulta junto à Receita Federal. Ah, e a Receita Federal sempre tem razão? Nem sempre. O que pode acontecer? Você fez uma importação de mercadorias, ela caiu em canal vermelho, alguma coisa assim, porque por erro de classificação fiscal. Às vezes a empresa pode entrar com recurso e acabar provando de que a NCM dela estava correta. Isso já aconteceu, existem casos nesse sentido. Mas, de regra geral, né, a Receita Federal vai ser a última a dar a palavra. Às vezes pode ser questionado, sim, mas é ela que vai dar esse parecer. Depois aí, se você questionar, vai para o CARF, pode ir para outras instâncias aí se tiver algum tipo de problema com a classificação fiscal. Então, contador, leia, se aprofunde. Se chega até você essa demanda de classificação de mercadorias na área fiscal, você como área contábil, como escritório terceirizado, estude muito sobre o assunto, essas dicas, esses assuntos aqui que eu passei nesse vídeo e solicite junto com você alguém da área técnica. Você passa as normas e ele é que tem que dar a palavra final. E uma coisa muito importante é às vezes assim, deu de classificar nesse ou nesse, a empresa acaba optando aquele outro, é você questionar. A gente tem elementos suficientes, se vier qualquer tipo de questionamento sobre essa NCM, a gente tem argumentos, provas de que essa é a NCM correta? Então, peça isso, pessoal de engenharia, para o pessoal responsável pelo produto, para que tenha toda a documentação necessária para provar tudo aquilo que foi levado em consideração para a classificação fiscal. Então, esse é o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido importante para você. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que você conhece da área fiscal que vivem quebrando a cabeça com NCM. Essa aula completamente gratuita que eu fiz para vocês aqui do canal com muito carinho. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!